Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa em língua portuguesa aqui no canal 49. É os portugueses no Val, que há 28 anos, desde 1990, este programa está, portanto, a servir a comunidade de língua e de origem portuguesas aqui no centro da Califórnia. Como sempre, o programa Os Portugueses no Val tem por componente falar das vivências portuguesas em terras americanas e também da ligação entre, portanto, o Val de São Joaquim, este vastíssimo Val de São Joaquim, onde é a nossa casa, portanto, onde muitos de nós emigramos há muitos e muitos anos, e alguns dos nossos amigos telespectadores não foram, portanto, os próprios telespectadores a emigrarem, mas foram os vossos pais ou os vossos avós. Por conseguinte, nós aqui no canal 49, para além de falarmos das vivências dos portugueses e luso-descendentes aqui no Val de São Joaquim, também gostamos de vez em quando de vos apresentar algo em ligação com a nossa terra. E hoje vamos, através da colaboração que nós temos, portanto, da Vitec e do nosso primo Paulo Feliciano, vamos estar com uma entrevista muito interessante, até porque é uma pessoa que tem uma grande ligação à nossa comunidade de origem portuguesa, portanto, eu diria mesmo a todas as comunidades, a do Estado da Califórnia, a de todos os Estados da União Americana, onde vivem, portanto, portugueses, particularmente do arquipélago dos Açores, e também no Canadá e no Brasil. Ou seja, o cantador, o improvisador José Eliseu. Há cerca de 2 meses, o José Eliseu fez uma entrevista com a Vitec, portanto, para a sua programação que está através de online, portanto, está na internet, disponível a qualquer altura. E essa entrevista fala, portanto, dos seus 40 anos. É verdade, o José Eliseu, ainda jovem, já canta há 40 anos, começou mesmo muito, muito novo. E, portanto, ele acabou de celebrar os seus 40 anos ao serviço da cantoria. E esta entrevista com a Vitec vai ser apresentada em 2 partes aqui no programa Os Portugueses no Val. A primeira parte hoje, a segunda parte daqui a algumas semanas, portanto, porque achamos extremamente interessante esta entrevista em que ele fala não só da sua experiência na cantoria, mas fala da cantoria, da sua globalidade, portanto, no que concerne ao arquipélago dos Açores e também na ligação que a cantoria ainda tem com as nossas comunidades. E eu digo ainda tem porque cada vez são menos pessoas a verem as cantorias ao desafio aqui na Califórnia, apesar de termos excelentes cantadoras aqui no Val de São Joaquim e não só, também no norte e no sul da Califórnia. Mas, infelizmente, as pessoas de mais idade, portanto, adoecem, ou ficam em casa, já não podem sair de casa, ou então morrem, não é? É a lei da vida. E os mais novos, particularmente aqueles que foram já, portanto, os avós que emigraram, portanto, os portugueses já de segunda e terceira geração, esses, obviamente, que não têm o conhecimento suficiente da língua portuguesa para seguirem uma cantoria do princípio ao fim, e daí que às vezes já acham-na aborrecida ou não nos diz nada, etc. Portanto, a questão da língua, a questão também das gerações, em Portugal e nos Açores também acontece, portanto, há gente que gosta, há outros que não gostam. A tradição também tem tido algumas turbulências através dos anos, apesar de agora estar outra vez muito enraizada no arquipélago dos Açores, particularmente nas ilhas do Grupo Central, mas aqui na Califórnia nós temos um problema que é duplo, ou seja, para além da gente jovem também não se importar tanto com a cantoria como aqueles da meia-idade ou os mais idosos, também temos o problema da língua e esse afeta toda a gente em todas as faixas etárias, porque não são apenas os jovens com 20 ou 30 anos que já não falam português, nós temos também luso-descendentes com 50, 60 e 70 anos que foram, portanto, os pais, ou, em muitos casos, os avós ou os bisavós que emigraram, aqueles que são descendentes de imigrantes que vieram no fim do século XIX e princípio do século XX e, por conseguinte, esses também já não falam português e daí que a cantoria tem alguns dramas na Califórnia. Mas o José Eliseu continua a fazer esta ponte, a ponte diáspora e a ponte, portanto, Açores, particularmente a Ilha Terceira. Ele que canta também, obviamente, em outras ilhas do arquipélago dos Açores e é muito, muito requisitado para vir aqui à diáspora, particularmente ao estado da Califórnia e de uma forma muito particular ao Vale de São Joaquim. As festas, todas elas querem contratar o José Eliseu, porque ele, de facto, é um homem extremamente culto, é uma pessoa que respeita muito a tradição da cantoria ao desafio e, por isso, aqui no canal 49, no programa Os Portugueses no Val,
nesta edição desta semana, vamos até à Ilha Terceira para uma conversa de cerca de 20 minutos. A primeira parte, a segunda parte será apresentada daqui a algumas semanas, aqui no canal 49. Portanto, eis a primeira parte do programa Os Portugueses no Val, uma cantoria com a jornalista da Vitec e o nosso cantador, um dos cantadores preferidos. Gosto muito do José Eliseu, não só como cantador, mas também como ser humano. E, portanto, vamos ter a presença dele aqui no canal 49. E mais uma vez o nosso agradecimento à Vitec por permitir este protocolo em que nós podemos apresentar para os nossos amigos telespectadores os trabalhos magníficos que esta televisão online está a fazer no arquipélago dos Açores, mais concretamente na Ilha Terceira e em todo o grupo central do nosso arquipélago. É o programa Os Portugueses no Val, aqui na Califórnia, aqui em Fresno, aqui no canal 49, a fazer a ponte direta entre o arquipélago dos Açores, a nossa terra de origem, ou a terra de origem dos nossos pais, ou dos nossos avós, ou bisavós, aqui também com este centro da Califórnia. Vamos então até à Ilha Terceira. Olá, José Eliseu. Bem-vindos aqui aos estúdios da Vitec. Vamos recuar no tempo, quase 40 anos, um percurso feito por rimas e cantigas. Como é que uma criança que tinha, na altura, quase 11 anos de idade? Quase. Como é que uma criança, naquele tempo, começava a dar os primeiros passos no mundo da cantoria? Hoje em dia nós temos pelo menos 2 jovens, penso que é o Roberto e o Valentim, e os mais velhos, quer o público, quer os cantadores, sentem muita admiração por eles. Também foi assim no seu tempo? Sim, foi. Claro que quem tem um aparecimento precoce nos palcos a cantar ao desafio é sempre muito acarinhado pelas pessoas e pelos colegas, pela novidade que é, pela tal precocidade que também influencia muito ser pequeno e cantar. A própria voz, aquela voz de criança, também desperta muita atenção e muita curiosidade e muito entusiasmo nas pessoas. Portanto, eu acho que ao longo de todos os tempos, quem apareceu muito precocemente foi sempre muito acarinhado no princípio. Claro que depois há uma fase de transição que é um pouco complicada, mas no início é um mar de rosas, de facto é. Eu falo por experiência própria. Eu comecei muito cedo por condicionamento familiar. Claro que naquela altura também não me apercebia muito bem da responsabilidade que deveria ter para estar naquela posição de cantador público, mas a pessoa não tem idade para pensar profundamente nessas coisas e só depois, um pouco mais tarde, é que vai amadurecendo e se apercebendo deste mundo das cantigas ao desafio. A estreia em público foi ao lado do cantador António Plácido. Antes de nos descrever este dia em São João de Deus, como eu disse há pouco, quem era António Plácido? Como é que o recorda? Portanto, o António Plácido era um cantador natural e residente em São Bartolomeu, que era a minha freguesia. Daí ele ter sido o responsável e quem me impulsionou e quem me motivou a ir cantar pela primeira vez ao público. Portanto, foi ele quase que, vamos pôr entre parênteses ou entre comas, forçou a que eu fosse cantar ao público. Porque eu inicialmente achei muita graça a ideia, mas quando comecei a ver público, comecei a retrair-me um pouco e depois tive que ser empurrado para, não, hoje tem que ser. Portanto, o António Plácido era um cantador que se destacou sobretudo por ter feito dupla com o João Ângelo a cantar velhas. E, de facto, quando o António Plácido com o João Ângelo começam a cantar velhas, coincidiu também com o aparecimento da televisão pública, da RTP, nos Açores. E era numa altura em que aquilo que era televisionado era por toda a gente, ou seja, era um canal único e o que passava na televisão era realmente como se chegar a quase todas as casas dos Açores. E ele com o João Ângelo fizeram umas atuações logo a seguir ao 25 de Abril, quando a televisão chega aos Açores, e as velhas ficaram logo como sendo a moda de eleição do arquipélago todo. Toda a gente procurava ouvir
os cantadores das velhas ou as velhas da terceira. E o António Plácido destacou-se sobretudo nisso. Destacou-se nisso com o João Ângelo, e foi por aí que hoje em dia António Plácido é recordado. António Plácido era também um cantador que era melodioso, percebia de música, parece-me que também na sua juventude tocou viola, era o cantador que ainda se tinha ouvido e ainda cantou na Chamarrita Velha, que era a moda precursora da moda atual da cantoria. Portanto, era uma figura simpática, era uma figura querida, provia muito das velhas, e para mim foi um ótimo amigo e colega. Foi uma pessoa séria, uma pessoa que aconselhava para o bem, e, portanto, para mim foi um amigo com um A grande, e é uma pessoa que eu nunca esqueço, porque foi fundamental para que eu aparecesse ao público, e até nos primeiros anos ele muitas vezes cantava comigo, porque ele tinha o que a gente costuma dizer jeito para cantar com gente nova, com debutantes nesta arte da cantoria. Mas como é que ele chega até si? Como é que se conheceram? Como é que acontece? Lá está, eu muito pequeno, em idade de escola primária, e porque o meu pai, que lá está o tal condicionamento familiar, também gostava muito de cantar em tertúlias, fazia mais ou menos numa periodicidade semanal cantorias em casa, convidava uns que já eram cantadores públicos, outros que nem tanto, e então ao fim de semana era cantoria na cozinha da nossa casa, da casa onde eu vivia com os meus pais. E aquilo foi-me condicionando, e até que um dia eu aventurei-me também a fazer uma cantiga, e até que rimou. E depois, quando vinham americanos, havia muito para os americanos fazia-se uma cantoria, e então depois criou-se o hábito de Eliseu, diz uma cantiga a este americano, e eu lá punha uma, punha duas, e depois isto chegou aos ouvidos. Uma vez até disse 3 cantigas com o João Ângelo para um americano que lá foi a uma casa em frente à onde eu vivia, e depois isto chegou o António Plácido também houve uma vez que ouviu, ou que cantou num lugar, que depois eu também pus uma cantiga ou duas, assim uma coisa, e então depois ele disse, este pequeno a gente vai pô-lo a cantar, e foi ele que foi o responsável. Foi ele que meteu vamos chamar uma cunha, um senhor da Comissão de Festas de São João de Deus, o Sr. Francisco Barcelos, e pronto, e aqui começa a minha história. E como é que decorreu o desafio, se é que podemos chamar de desafio, não é? Afinal de contas tinha 11 anos de idade. Pois, aquilo, eu recordo-me perfeitamente, o meu pai acompanhou-me, fomos no autocarro, na caminhoneta da carreira, como a gente chamava, até Angra, e era o dia 10 de junho, era feriado, e o dia da semana era uma quarta-feira, de 1981. E então chegámos, parece-me que descemos na Praça Velha, e fomos a pé, subimos até a São João de Deus. Era pezinho, e eu, quando começo a subir uma ladeira que se aproxima do Império de São João de Deus, ouço os foguetes que anunciam o início do pezinho, ouço a música filarmónica, porque quem é de cá sabe que os pezinhos na terceira têm uma componente de música de sopro. Quando eu ouço a filarmónica, começo a querer voltar para casa. E então aí o meu pai é que pegou-me num braço e disse, não, tu disseste que vieste, tu tens que assumir a responsabilidade. E eu comecei a ficar muito nervoso, e recordo que estreiei-me na casa de um senhor que era moleiro, no Farroco, num lugar chamado Farroco, e eles já estavam perfilados para cantar à casa do senhor, e quando eu chego, o senhor António Plácido fez uma sinalética ao meu pai que eu podia avançar, e eu estou a ver a cena, abriu-se uma aula para que eu passasse, e eu fiquei sem saber se avançaria, se não. Depois sempre avancei e fiquei perfilado entre os cantadores, e passei aquela tarde a dizer umas cantiguitas para ali aquelas casas, mas lá está, como era mesmo pouco corpulento,
e aquela voz de menino despertou muito entusiasmo nas pessoas. Isto foi o pezinho, depois terminou ali ao princípio da noite, e então depois já à noite, em palco, Cantigas ao Desafio, cantei com o António Pelácio. Não sei qual a duração do desafio, mas foi este o primeiro desafio da minha vida enquanto cantador público. E a partir desse dia não parou de cantar e foi uma coisa esporádica? Era frequente? Como é que foi a partir daí? Há uma primeira fase que, pelo entusiasmo que gerou, eu fui muito solicitado ali nos primeiros 2, 3 anos. Eu era pequeno, mas depois há uma fase muito difícil, que foi essa em que eu estive quase a abandonar o barco. Porquê? Porque é uma fase em que o corpo cresce, mas a massa cinzenta não acompanha. E então eu já era um rapazola, já era um adolescente, mas não tinha a maturidade intelectual que me permitisse dar o pulo em termos de qualidade técnica de cantador. E então era aquela fase em que as pessoas exigiam que eu crescesse, que eu subisse, que eu desenvolvesse, que eu melhorasse, e eu estagnei. E aí sim, aí foi uma fase difícil. Primeiro, depois comecei também a ser menos solicitado, porque também o entusiasmo arrefeceu, as pessoas começaram já a não terem grandes expectativas sobre a minha pessoa, e eu também, da minha parte, arrefeci um pouco no meu ímpeto inicial, e estive entre as 2 e as 3 para abandonar a carreira de cantador público. Mas depois esporadicamente ia cantando, e depois só por volta dos 17, 18 anos é que então comecei a dar mais ou menos a guinada fundamental para que depois eu continuasse. Porque se eu não a dou, eu parava mesmo. Portanto, considera que foi uma fase normal, então, que acontece a quase todos? Porque, por exemplo, aqui na Terceira também há um aparecimento precoce de uma cantadeira chamada Maria Clara, mas há aqui uma diferença de género, que é o género feminino amadurece mais rapidamente e mais cedo. O género masculino tende a ter uma maturidade intelectual gradual, mas lenta. Portanto, isso só é verdadeiramente adulto um pouco mais tarde do que a mulher. Daí, por exemplo, quando ela começou, eu estou agora o exemplo dela para vermos a diferença, com 12, 13 anos já tinha quase um pensar de mulher ou mulherzinha. Eu não, eu com 12, 13 anos eu tinha um pensar de miúdo, completamente. E esse pensar prolongou-se quase até aos 17, 18 anos, e mesmo assim eu fui sempre uma pessoa tardia em quase tudo, e até no amadurecimento mental também fui. Nós vamos falar depois da Maria Clara Costa mais à frente. Para já, temos vindo a falar em cantadores, mas também há improvisadores. São coisas diferentes? Estamos a falar em coisas diferentes ou são sinónimos? Acabam por ser sinónimos aqui nos Açores. Porquê? Porque cantador difere de cantor por ser popular, ou seja, todo aquele que exerce uma atividade, ou neste caso desenvolve uma arte popular, é cantador. Os cantores são dos outros géneros musicais. Portanto, cantador é o que canta letras ou músicas populares. Improvisador é o cantador que o faz de improviso. Ou seja, o improvisador e o cantador é a mesma coisa, porque nos Açores entende-se por cantador alguém que improvisa. Portanto, o improvisador é aquele que elabora ou concebe as letras que canta naquele momento, o improvisador. Mas o cantador nos Açores também é entendido como isto. Portanto, acabam por ser sinónimos, cantador e improvisador,
A única diferença é que o improvisador é uma designação que esclarece mais que aquilo que é cantado é ali feito naquele momento. E o José Eliseu considera-se um cantador ou um improvisador? Bom, eu considero-me... porque há aqui... eu costumo dizer que às vezes há bons improvisadores que não sabem cantar. Porquê? Porque o improvisador é aquele que concebe uma letra naquele momento e que pode ter muita qualidade. Agora, vamos ver como é que ele canta aquilo que improvisou. Posso eu improvisar muito bem, mas no cantar não ter uma entoação, não ter uma doçura de voz, não ter uma... que agrada quem ouve, porque os ouvidos, isto conta muito. Portanto, pode haver bons improvisadores que são prejudicados por não serem bons cantadores. No sentido eu sou um improvisador, ponto 1, porque tudo o que eu canto é feito ali. Cantador, não sou dos mais doces, dos mais agradáveis de se ouvir, mas também não sou dos menos, quer dizer, sou um cantador razoável. Mas se for para desempatar, eu sou mais improvisador. Eu penso que há aqui uma palavra que também é importante falar no seu significado aqui neste contexto, que é desafio. O que é que significa desafio aqui no mundo das cantorias? Pois, desafio é... As pessoas quando falam em desafio estão a ver um formato, um cenário de 2 tocadores e 2 cantadores. Portanto, um dueto que despica entre si, daí o desafio, vão-se desafiando mutuamente, portanto, é isso, ou seja, um desafio é quase como que uma conversa a 2 cantada, que é o desafio. Aqui na terceira usamos que cantoria é o espetáculo em si de uma noite de cantadores e tocadores, e em que uma cantoria é composta por vários desafios, que são vários duetos. Portanto, se nós, por exemplo, tivermos numa cantoria, que é o espetáculo, 6 improvisadores, e como aquilo é uma conversa 2 a 2, quer dizer que vamos ter uma cantoria com 3 desafios. Portanto, os 6 dividir por 2 dá 3 desafios. Portanto, desafio é o despique 2 a 2. Portanto, só que, por exemplo, há ilhas em que, por exemplo, São Miguel, fala-se em cantoria, mas fala-se mais, por exemplo, em cantigas ao desafio. Portanto, cantigas ao desafio. Portanto, é um termo que é lá mais usado e aqui também se usa. Mas como pediu para eu fazer a diferença entre desafio e cantoria, desafio são 2 cantadores que despicam, que se desafiam mutuamente, e daí o termo desafio. E todo o cantador integra bem um desafio, sobretudo hoje em dia? Ou há algum receio de magoar o outro? Algum receio de ofender ou de provocar? Não, o provocar até é bom porque agita as massas, agita o próprio colega, estimula-o, desassossega-o, mas isso é benéfico. A questão do ofender, há sempre uma certa cautela, há sempre um certo, procura haver um certo decoro para que não se ultrapassem certos limites. Ou seja, pode-se brincar, pode-se despicar, pode-se picar, como se costuma dizer, mas sem ofender, ou seja, tanto em termos de linguagem como em termos de temáticas mais íntimas ou de foro particular. Hoje em dia, no seu entender, o que é que leva as pessoas a ir ver um desafio ou uma cantoria? É o cantador? São as cantigas em si? O que é que as move? É talvez os cantadores da nova geração, pelo estilo, porque o paradigma mudou. Antigamente as pessoas eram muito levadas
a gostar de desafios onde se fossem versados assuntos bíblicos, assuntos históricos. Agora as pessoas vão para os arraiais, para as cantorias, com o objetivo de se divertirem. E esta nova geração trouxe um novo discurso, mais leve, mas mais brincalhão, e as pessoas hoje em dia são movidas muito por essa expectativa de se divertirem, e só se divertem com ou despique ou então desafios cómicos, o que nem sempre acontece. Ou então em desafios sérios também gostam, mas que versem temas do cotidiano e não propriamente daqueles assuntos, como eu disse há pouco, bíblicos ou históricos. Portanto, mais culto, não é? A cantoria deixou de ser algo mais culto e passou a ser mais de entretenimento, talvez? Exatamente, nem mais. Portanto, é uma boa súmula. Embora que os cantadores hoje são cantadores, todos eles com a escolaridade obrigatória feita, têm um discurso, um português correto, mas curiosamente os assuntos tornaram-se mais leves. E assim, meus amigos, estivemos com o programa Os Portugueses no Val, a primeira parte de um programa que será feito em duas partes, ou seja, apresentamos a primeira parte da entrevista hoje e daqui a uma semana apresentaremos a segunda parte desta entrevista com o nosso amigo o José Eliseu, portanto, o célebre cantador das cantorias ao desafio, do improviso, José Eliseu da Ilha Terceira. Foi uma produção da companhia Vitec, do nosso primo Paulo Feliciano, que faz, como aqui já disse várias vezes, um excelente trabalho, portanto, em manter vivas as tradições no que concerne a transmiti-las através da internet e através de outros canais, como aqui através do canal 49. Foi com muito gosto que estivemos na vossa companhia. O programa Os Portugueses no Val está consigo 2 vezes por semana, nas manhãs de terça-feira e também ao meio-dia, todas as sextas-feiras, portanto, no começo do fim de semana. Um abraço para todos e não se esqueçam de sintonizar o programa Os Portugueses no Val.